Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD da classe adultos, segundo trimestre de 2021. Essa última lição do trimestre, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, você vai perceber que ela não é uma lição nova, mas apenas uma reafirmação de tudo aquilo que foi falado ao longo desse trimestre. Então, você pode aproveitá-la para tirar algumas dúvidas dos alunos, para conversar sobre algum ponto que seja mais específico e exija um pouco mais de reflexão, porque você vai ter oportunidade aqui, porque ela não vai trazer algo novo. Tudo que tem nela aqui é algum recorte do que a gente viu nas outras lições, tá? Aí a gente começa aqui com o texto áureo, que ele vai dizer o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10, que é um texto áureo que já aparece também em outras lições e também na leitura bíblica de outras lições desse trimestre. A verdade prática diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo, tá? Então, o comentarista, ele coloca esse texto áureo e essa verdade prática justamente para fechar o trimestre, informando a cada um de nós, professores e alunos, que tudo aquilo que a gente viu durante esse trimestre está na dependência de Deus, ou seja, nada dos dons e das dádivas que Deus nos concedeu para realizarmos a sua obra seria possível se a vontade dele não fosse essa. Então, esse é o sentido dessa última lição. A leitura bíblica em classe está em Efésios no capítulo 3, versículo 8 ao 10, e 1 Pedro 4 e 7, você pode pausar e fazer a sua leitura. Aí na introdução a gente já tem essa constatação do que eu falei. O Altíssimo revelou para a igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, o sentido geral de toda a lição é demonstrar que tudo isso é possível por causa da bondade de Deus para com a igreja e para com o mundo, tá? Os dons espirituais. Então, eu só vou pontuar aqui os pontos e subpontos, sem fazer comentário. Por quê? Porque eles são repetições daquilo que a gente já viu ao longo da lição. Então, tópico 1, os dons espirituais e ministeriais, são diversos. A gente já viu isso desde o começo da lição. A gente tem os dons do Espírito, dividido em várias categorias, os dons ministeriais, e estão todos descritos aqui nesse ponto 1, é o momento de você fazer uma revisão com seus alunos. Depois, no 2, ele vai dizer são amplos. Por que amplos? Porque está aqui no Brasil, em São Paulo, em Minas, na Bahia, está nos Estados Unidos, na Rússia, na Etiópia, em todos os lugares do mundo, os dons de Deus estão espalhados sobre os seus servos para que a igreja seja saudável e também possa alimentar o mundo. E 3, dádivas do Pai, como a gente falou inicialmente. Todo esse conjunto de benefícios, ele é sustentado como dádiva de Deus, como a bondade de Deus em relação às nossas vidas. E junto a esse conjunto de dádivas, o comentarista ressalta aqui, mais dádivas que Deus nos dá, que é a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e a dádiva do ministério da reconciliação, ou seja, esse conjunto de coisas também é dado dentro do escopo do ministério da reconciliação que Deus deu a nós. E aí, a gente vai para o ponto 2, olha aqui, bons dispenseiros dos mistérios divinos. O ponto 1 vai dizer com sobriedade e vigilância, a gente já viu isso nas outras lições, que para exercer o ministério a gente precisa ter seriedade e fazer isso com vigilância, e está aqui as referências bíblicas.
Amor e hospitalidade, que a gente viu também que tem que ser marca no ministério dos obreiros, principalmente dos bispos, tem que ser amoroso, hospitaleiro. E no terceiro ponto, a gente tem o dispenseiro deve administrar com fidelidade, ou seja, a administração daquilo que Deus colocou em suas mãos não deve ser uma coisa feita de qualquer jeito, ou feita com displicência, ou com leviandade. Ele precisa ser fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos, para que ele possa assim repassar isso aos outros, tanto como benefício e como exemplo, tá bom? E aí a gente chega nesse terceiro ponto do segundo tópico e vai para o terceiro tópico. Ó. Nesse terceiro tópico, a gente tem aqui os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, a relação entre dons e fruto do Espírito que a gente já viu em lições anteriores, por isso que eu disse que essa lição toda são vários recortes daquilo que a gente já viu em todas as lições desse trimestre. Então, ela deve funcionar como uma reminiscência, ou seja, como uma lembrança de tudo que foi dito, como uma reafirmação, de modo que você, professor, que precisa sanar dúvida dos seus alunos, você é aluno que tem dúvidas sobre aquilo que foi tratado em todo esse trimestre, a hora de fazer isso é agora, porque senão você vai ficar apenas fazendo repetição daquilo que já foi dito. Então, a necessidade dos dons espirituais, que a gente aprendeu nas lições anteriores, é que essa necessidade é porque senão a igreja fica fria e morta, como está acontecendo hoje em muitos círculos cristãos. Então, a necessidade dos dons espirituais é para um contínuo avivamento da igreja, um despertar espiritual contínuo. Depois, no ponto 2, os dons espirituais e o amor cristão. A gente já falou sobre isso também. Se você exerce dom sem amor, seus dons não valem nada. É melhor você ter amor e não ter dom nenhum específico, vale muito mais do que ter dom e não exercê-los com amor, tá? E no terceiro ponto, a necessidade do fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é muito mais importante do que dom espiritual, porque o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo em nós, e ele tem a ver com a diferenciação entre as obras da carne e as obras do Espírito, ou seja, está em Gálatas 5:22, para fazer essa diferenciação. Então, fechar a lição com esse ponto é muito interessante, porque a gente pode olhar para nós mesmos e dizer assim, olha, se eu exerço um dom, mas o fruto do Espírito não aparece na minha vida, tem alguma coisa errada. É melhor eu deixar transparecer o fruto do Espírito e ninguém achar que eu tenho dom, do que ver dom em mim, mas não ver um comportamento que seja parecido com o caráter que é visto em Cristo. E aí a conclusão da lição vai dizer o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Ele está repetindo aqui o que ele disse praticamente lá na introdução da lição. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes, sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então você percebe que se você fizer essa abordagem dessa lição, conseguir enxergar que ela apenas reafirma aquilo que já foi dito durante todo o trimestre, você tem a chance de sanar melhor a dúvida em relação a alguns dons, ou melhor ainda, em relação ao comportamento que cada um de nós devemos ter no uso dos dons espirituais, o que vai culminar justamente na questão da necessidade do fruto do Espírito. Então termina muito bem, né, quando termina com esse terceiro ponto, né, que esse terceiro aqui, ó, que vai falar justamente sobre a necessidade do fruto do Espírito. Você fechando o trimestre com essa reflexão, você fecha muito bem. Você fecha muito bem, com toda certeza. Então, eu não vejo a necessidade de se prolongar apenas na leitura
de cada um desses pontos, mas se destacar aquilo que pode ser lembrado em relação ao que a gente já viu e isso ser passado para os alunos. Então, seja você aluno, seja você professor, a reflexão mais importante dessa última lição é a reminiscência, ou seja, a lembrança de tudo que foi falado, fechando com a necessidade do comportamento baseado no caráter que Cristo imprimiu em nós pelo fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Tendo isso aí, tem fruto ou não tem, não importa se é 9, se é 10, se é 11, se é 1, se é 3. Se tiver o fruto do Espírito, a coisa está resolvida porque tem amor envolvido. Então, acho que essa é a essência do que deve ser dito em relação a essa lição. Se você gostou do conteúdo, você pode dar um like, se inscrever no canal. Eu estou preparando agora um material muito bom, que você com certeza vai gostar, que é um curso introdutório sobre como surgiu a Bíblia. Em breve vai estar disponível para você no mesmo formato dos slides, tá bom? Então você vai poder se inscrever, o curso é gratuito, tá? E poder ter acesso a esse material também, tá? Desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!